O primeiro passo para ser dado ao querer conhecer a espiritualidade é o conhecimento da história de vida de Jesus. Se você está aceitando Jesus agora, o primeiro passo é conhecer a Jesus. Porque não existe conhecimento espiritual se não houver o conhecimento em Jesus. Não adianta falar de Deus se não houver Jesus. E o estudo sobre Jesus deve ser tão forte quanto você estuda para aprender uma profissão. Por exemplo, se você estuda para ser médico, você desenvolve crenças, pensamentos e passa a se comportar como um médico com o passar do tempo. Dessa mesma forma você deve estudar e crer em Jesus. Se essa é a sua primeira vez conhecendo a Jesus, você deve conhecê-lo de maneira tão intensa quanto realizar uma profissão. Porque com o passar do tempo você vai tornar-se uma pessoa melhor e mais amorosa dia após dia. Por esse motivo, no início dessa aula de espiritualidade, eu começo dizendo a coisa mais importante de todas. Conheça Jesus como uma profissão. E por qual motivo isso é tão importante? Por qual motivo a história de Jesus tem tanta importância? E por que ele é tão necessário de conhecer antes de querer conhecer os milagres de Deus na sua vida? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nele habita a vida eterna no reino dos céus. Quando a terra foi criada por Deus, ele nos fez como imagem e semelhança dele mesmo. A nossa pessoa aqui na terra é feita como imagem e semelhança do Criador dos céus e das terras. Em Gênesis 1, 27, é dito que criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus. O criou, homem e mulher os criou. E você deve estar se perguntando: qual é a imagem e semelhança de Deus conosco? O Espírito. O Espírito existe dentro de nós. As pessoas confundem o Espírito com alma. Dizem que dentro de nós existe uma alma. Porém, isso está errado. A alma é apenas uma parte da nossa mente. Nela está incluso as emoções e nossa vontade. A alma é responsável pela tomada de decisões, sentimentos e desejos. Por outro lado, existe o Espírito. Ele está dentro de nós e é feito como a imagem e semelhança de Deus. Existem duas passagens que comprovam a existência de Deus ser um Espírito. A primeira, Jesus disse assim: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A segunda é a de João 4, 24. Jesus diz aos discípulos depois da sua ressurreição: Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Deus não tem corpo físico ou material. Ele tem espírito. E o espírito está dentro de nós. E ele existe porque nós somos seres espirituais habitando em um corpo físico. A importância de entender que somos seres espirituais habitando em um corpo físico é entender que a vida nessa terra é breve e passageira. Que logo quando morrermos, vamos entrar em uma nova vida. E essa vida deve pertencer aos reinos dos céus. Nessa vida dos reinos dos céus existe um portão enorme, com um cadeado gigantesco e correntes amarrando sua entrada. E existe um homem que destrava essa porta, esse é o único homem que pisou na terra com uma chave para abri-la. Esse homem é Jesus. Ele é a porta de entrada para o reino dos céus. Pare para pensar. Se é tão difícil uma pessoa conseguir ser aprovado em um curso de medicina, ou abrir uma empresa e fazer sucesso, quão difícil também não deve ser ganhar a vida eterna. Uma vida que depois dessa você viverá eternamente, como um espírito nos reinos dos céus. É muito difícil. E cabe uma vida de disciplina espiritual para conseguir essa salvação eterna. Porém, existe uma coisa muito boa nisso. O próprio Jesus. Ele te guiará em todos os caminhos para garantir a salvação eterna. É por conta disso que eu estou falando que vale tanto a pena estudar e conhecer a Jesus. Ele é a porta de entrada espiritual mais importante de todas. E por qual motivo eu acredito de maneira tão forte que Jesus é o homem mais importante que já pisou na face da terra?
Por conta de uma única e somente exclusiva coisa. Jesus é o nome conhecido, louvado e respeitado por todos. Os cantos da face da terra. Pare para imaginar junto comigo. Como um homem que existiu há 2000 anos atrás. Onde não havia celular, não havia internet. Não havia nenhum tipo de meio-comunicação a não ser cartas. Onde ele estava não existia nem sequer pessoas alfabetizadas. Pois poucas pessoas nessa época sabiam ler e escrever. As pessoas não tinham profissões, carros, motos ou bicicletas. Viviam em um lugar que quem nascia viveria e morreria ali somente. Diferente de hoje, que podemos nascer e pegar um avião para o outro lado do mundo. Lá naquela época não, as pessoas nem sequer sabiam que existia o Brasil, muito menos a América do Norte ou os continentes ao redor. Aliás, quem vivia nessa época nem sequer imaginava que existia um mundo tão grande como a gente sabe que existe hoje. Então, pare para se perguntar: como um homem simples e humilde caminhou por esses lugares, conversando com pobres, prostitutas e deficientes físicos? Fez com que os seus ensinamentos e lições durassem por 2000 anos? Você acha que alguém que caminhou no deserto em um tempo que não tinha sequer como atravessar o oceano, pois nem os barcos aguentavam, e muito menos poderia existir aviões, fez com que a sua palavra fosse passada por todo o mundo de ponta a ponta. E hoje é conhecida por todas as pessoas mesmo após 2000 anos. Em todos os cantos do mundo, Jesus é conhecido. Com certeza Jesus é o homem que Deus enviou para a terra para cumprir sua missão. A missão de Jesus é a salvação eterna para vivermos nos reinos dos céus. E como conseguir a salvação eterna? Como uma pessoa pode garantir que viverá eternamente? E como conseguir uma passagem para o reino de Deus? Aceitando a Jesus. Aceitar a Jesus e converter-se é o primeiro passo para despertar o Espírito de Deus que existe dentro de nós. E para que possamos ganhar a vida eterna no reino dos céus. Você estará a partir de agora entrando em comunhão com Deus, Jesus e o Espírito Santo. E todos eles agora existem dentro de você. Em João 3:6, diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Este versículo é parte de uma conversa que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos, que era um fariseu e um líder religioso. Nicodemos veio a Jesus à noite para fazer-lhe perguntas sobre a vida eterna e sobre como entrar no reino de Deus. Jesus disse a Nicodemos que, para entrar no reino de Deus, era necessário nascer de novo, ou nascer de novo do Espírito. Nicodemos não entendeu o que Jesus queria dizer. E perguntou como alguém poderia nascer novamente quando já era adulto. Foi então que Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, referindo-se ao nascimento físico e natural de uma pessoa. Isso significa que, quando uma pessoa nasce fisicamente, ela é uma criatura carnal e terrena, com uma natureza humana limitada e falha. Mas Jesus, o que é nascido do Espírito é Espírito, referindo-se ao novo nascimento espiritual, que é necessário para entrar no reino de Deus. Isso significa que, quando uma pessoa nasce de novo do Espírito, ela recebe uma nova natureza espiritual e é transformada em uma nova criatura em Cristo. Em resumo, esse versículo ensina que a vida física e terrena é limitada e falha. Mas aqueles que nasceram do Espírito têm uma nova natureza espiritual que lhes permite experimentar a vida eterna e o reino de Deus. Em João 14:23, Jesus diz: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele nossa morada. Isso significa que, quando amamos e obedecemos a Jesus, Deus faz sua morada em nós.